Irmãos amados, a graça de Deus. Jesus celebrou a última Páscoa. O Senhor Jesus, ele cumpriu a lei e os profetas. E ele instituiu a nova Páscoa, a nova aliança. A Páscoa não existe mais. Essa Páscoa que hoje o mundo celebra é pagã e não tem sido aceito mais por Deus. Portanto, não existe mais Páscoa como nós vimos hoje. Jesus celebrou a última Páscoa e ponto final. Dessa sexta-feira santa aí, vamos falar dessa Páscoa pagã, adulterada, né? Gerando aí maldição para as nações ocidentais e orientais, né? Que se utilizam desse rito, né? Que foi totalmente implantado para distorcer o sacrifício da cruz do Cordeiro de Deus, daquele que tira o pecado do mundo, né? Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Nós vamos dar uma olhadinha a nível da Bíblia, né, para entendermos essa malignidade que hoje toma todo o Ocidente, né? E que nos leva todos aí a estarmos, por vezes, desviados de Deus, pensando que estamos no caminho, né, da fé, né? Nós temos hoje uma grande distorção no presente tempo, né? E eu quero começar essa ministração através de 1 Samuel, ok? No capítulo 16, 1 Samuel 16, no versículo 14. E aí você vai entender por que hoje nós temos tanto o clero católico, quanto protestante, quanto ortodoxo, que estão desviados, na sua grande maioria, né? E quando eu falo grande maioria, isso ultrapassa a casa aí dos 90%, né, de toda a liderança global, mundial, ela já está desviada do caminho. Inclusive, esse é o ano de Nicéia, né? Esse é o ano de Nicéia, onde eles vão comemorar esse desvio de 1.700 anos. Nós estamos há 1.700 anos desviados do caminho, né? Desviados do caminho, né? E eu vou mostrar para você como isso acontece, e como isso aconteceu, e quando você pratica essa Páscoa pagã, você aliança a sua alma, né? A sua vida com um ritual satânico. Esse é o termo, né? Mas vamos lá. 1 Samuel 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Você tem que lembrar que Saul foi ungido por Samuel e foi tomado pelo Espírito de Deus, e durante um período ele reinou cheio do Espírito de Deus, até ele desobedecer e sacrificar no lugar de Samuel. Quando ele faz isso, né, ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus, e as consequências vieram, mesmo ele se mantendo ainda
no status quo de líder maior de Israel, primeiro líder instituído por Deus em Israel, Saul. Então, pense, toda vez que eu falar Saul, você vai pensar em Igreja Católica Apostólica Romana, você vai pensar Igreja Protestante, você vai pensar Igreja Ortodoxa. Então, em algum momento, eles tiveram o Espírito de Deus. Olha o termo que eu usei, hein? Em algum momento, eles tiveram o Espírito de Deus. E porque praticaram o que não era para ser praticado, como Saul, o Espírito de Deus foi retirado. E aí nós vamos ver as consequências quando o Espírito de Deus é retirado. Inclusive, nós agora estamos com mais uma celeuma no Brasil, que o Conselho Federal de Medicina, né, ele contraindicou qualquer processo cirúrgico ou tratamento para pessoas de menos de 21 anos na área de gênero. Eu estou bugado sobre isso, eu ainda vou levantar com mais carinho essa informação, porque ela vai na contramão, inclusive, né, da orientação do Ministério da Saúde do Brasil. A pergunta é quem sabe mais de saúde, se é o Conselho Federal de Medicina ou é o nosso Ministério da Saúde. Então agora nós estamos em conflito, esse material eu acabei de postar lá no meu Instagram, né? Vou ver se eu consigo postar aqui, porque essa plataforma ela é só a misericórdia, mas fato é que o Brasil, o Espírito de Deus, foi retirado da maioria das lideranças que se dizem representantes de Deus na terra. Mas vamos ver isso em Saul. E o Espírito do Senhor, estou em 1 Samuel 16. Se alguém puder escrever aí para a turma que foi entrando, né? O texto é: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele saiu da Igreja Católica, ele saiu da Igreja Protestante, ele saiu da Igreja Ortodoxa. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Como é que estão os líderes atuais? Atormentados. Como é que está a Igreja do Tijolo? Atormentada. Você conhece um atormentado? Você conhece um oprimido? Você consegue bater o olho e ter a percepção do estado de opressão? Você conhece na escuta perceber a opressão? Você tem a sensibilidade para perceber a opressão? Você vai ver que nós estamos numa verdadeira Babel. Por isso o encontro, né, lá de Niceia esse ano. Todo mundo junto e misturado, nós estamos caminhando para uma religião universal, inclusive introduzindo os ETs na ordem de culto, inclusive com um Deus que é Iá, já na ordem de culto. Então, nós temos a propagação pagã nesse momento. O paganismo, ele cresce dentro do cristianismo. E quando nós falamos de Páscoa, nós temos que falar dos alemães, nós temos que falar dos franceses, nós temos que falar do Vaticano. Essa tríade infernal, ela lançou, né, o cristianismo, né, mergulhou o cristianismo na crise de Páscoa. Temos uma crise em toda a Páscoa, porque alemães e franceses e Vaticano, né, eles introduziram o conceito do ovo de Páscoa, coelho de Páscoa, chocolate, adulterando o sacrifício do Cordeiro de Deus, carne e sangue. Carne e sangue foram substituídos agora por ovo de chocolate. Então, toda vez que você está diante de um ovo de chocolate, que você está diante de um chocolate, de um coelho de Páscoa, você está se aliançando.
E isso acontece no detalhe em função do efeito não tem nada a ver. Esse é o discurso de todo bom desviado cristão. Não tem nada a ver. E aí nós somos pegos pelo coração porque não queremos ficar em conflito com o senso comum ou dizer a quem está nos ofertando que está errado, que isso é maldição, que apesar dele estar querendo, né, ser gentil, ele está trazendo maldição para a sua vida. E aí, se você não se posiciona dizendo que é maldição, você concorda com a maldição. Se você faz o consumo do item, você já está pactuando, você já está fazendo aliança. Gente, todo ano eu acabo gravando, né, um momento, né, de esclarecimento sobre essa bagaceira, né? E para minha surpresa, né, ano a ano, a turma continua